Bem-vindos ao trabalho de Geografia da Equipe 2. Nesse vídeo, a gente vai explicar um pouco sobre um dos 6 domínios morfoclimáticos do Brasil. Mas o que é um domínio morfoclimático? Quais são suas características? A gente vai descobrir isso e muito mais no decorrer da nossa apresentação. Esperamos que vocês gostem do nosso trabalho e vamos lá! Pois bem, como a gente já sabe, o Brasil tem um território muito grande e, por isso, ao longo dele existem diferentes unidades paisagísticas. E o que isso significa? Bom, isso significa que cada parte do Brasil é formada por um tipo de clima, um tipo de vegetação, relevo, tipos de solo e até hidrografia. Esse conjunto de elementos interagem entre eles e denominam o que a gente conhece por domínios morfoclimáticos. Mas onde esse domínio fica no Brasil? Bom, a Caatinga ela pega boa parte do Nordeste e um pouquinho de Minas Gerais. Como vocês podem ver ali no mapa, ela começa um pouquinho ali em cima de Minas Gerais, vai passando para Bahia, pega Sergipe, Alagoas, grande parte de Pernambuco, também grande parte da Paraíba e quase todo o Rio Grande do Norte. Ela pega total o Ceará e grande parte também do Piauí. Bom, o clima da Caatinga é o semiárido, um clima quente e seco. A Caatinga é o clima que é mais seco no Brasil e com menos chuvas. Isso acontece porque boa parte ali do Nordeste tem um fator que é o Planalto da Borborema, localizado no agreste nordestino, que ela impede a umidade do oceano até chegar à Caatinga, ou sertão, mais ou menos. A gente sabe que, por conta de alguns aspectos climáticos, a vegetação tem que se adaptar ao local. Então, quais são as características da vegetação do domínio da Caatinga? Bom, basicamente a vegetação da Caatinga ela tem características de adaptação ao longo do período de seca. E também tem grande diversidade de espécies vegetais. Muitas delas também são endêmicas, o que significa que elas se desenvolvem apenas nessa região. E bom, a vegetação da Caatinga ela apresenta 3 estratos, com o primeiro sendo o arbóreo, com espécies que podem variar de entre 8 e 12 metros de altura. O arbustivo, que é o segundo, com espécies que podem variar de 2 a 5 metros de altura. E o herbáceo, com espécies com altura abaixo de 2 metros. E as principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos, e também folhas que caem no período da seca, com exceção do juazeiro e algumas outras espécies. E esse cair das folhas, ele é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos para que essas plantas elas entrem em estágio de economia de energia. E outra característica marcante é que as raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período de chuva. E algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar nesse sentido. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar que a planta perca água pelo processo de transpiração. E os espinhos também eles são um mecanismo de defesa, né, para que os animais não comam essas plantas. E outra característica marcante dos vegetais da caatinga é a capacidade de algumas plantas de realizar fotossíntese e produzir nutrientes mesmo que não apresentando folhas. Mas isso também se deve ao fato de que essas espécies possuem caules verdes com as células constituídas por clorofila. E clorofila, né, que é o pigmento responsável por captar a luz e garantir que os organismos consigam produzir seu alimento por meio da fotossíntese. Além disso, o solo da Caatinga ele é bem raso e pedregoso por conta da pouca capacidade de retenção da água das chuvas, assim como pela pequena quantidade de matéria orgânica que é gerada pelas espécies vegetais locais. O intemperismo, que é o principal mecanismo de formação dos solos,
ele ocorre de maneira muito lenta na Caatinga, justamente em razão da pequena quantidade de chuvas e de matéria orgânica. O solo da Caatinga, nas áreas próximas ao leito dos rios, eles são extremamente férteis, isso porque são compostos por muitos minerais. Além disso, o processo de erosão química, que é chamado de lixiviação, ele é quase inexistente devido a essa baixa pluviosidade. O relevo da Caatinga, ele apresenta altitudes de até 1.100 metros, variando em planaltos de 670 a 1.100. Ele também é conhecido como a região de depressões interplanálticas pediplanizadas. A sua formação geológica ela é basicamente dividida em 3 períodos. As regiões do topo de morro são formações sedimentares do período Cretáceo. Nas áreas mais baixas e regiões de escarpas, a sua formação é associada ao período Paleozoico. Os morros, eles têm sua formação ligada ao fim do período terciário e início do quaternário, o que justifica bem os títulos de terras erodidas ou esculpidas. Essas formações são o Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Chapada das Mangabeiras, Espigão Mestre, chapadas residuais do Araripe, entre outras. A gente já viu que tanto a vegetação quanto o relevo e o solo são um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver. Mas então, quais são as características do clima que fazem esses aspectos serem diferentes? A Caatinga ela apresenta diversas particularidades, que principalmente têm relação à adaptação climática das plantas e animais. Esse bioma ele é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, que é características do clima. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver um mecanismo de sobrevivência em razão à pouca disponibilidade de água. A fauna ela é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações do clima. O clima da Caatinga é o tropical semiárido e com medidas de temperaturas anuais elevadas, que geralmente são superiores a 25 graus e em alguns lugares também superiores a 32 graus Celsius. E também elas têm poucas chuvas irregulares com longos períodos de seca. O bioma brasileiro da Caatinga, ela se estende do sertão nordestino e se prolonga até o norte de Minas Gerais. Da área total original é de 1 milhão, mais ou menos, de quilômetros e cerca de 80 mil quilômetros sofreram um processo de desertificação e salinização do solo, que estima-se de 40 mil quilômetros da Caatinga já foram transformados em desertos. A salinização é o fruto do manejo indevido do solo, que são aquelas terras rachadas que são bem conhecidas, que aparecem em filmes e etc. E que ela se agrava pela evaporação do resultado das altas temperaturas. A sua vegetação tem como principal característica a se adaptar aos períodos de estiagem, e dessa maneira é um tipo de vegetacional extremamente resistente ao clima semiárido, marcado pela escassez de chuva na maior parte do ano, como eu tinha falado antes. E ela apresenta uma vegetação xenofila, que corresponde aos vegetais adaptados ao clima tropical semiárido, como por exemplo o umbuzeiro, xique-xique e a mandacaro e etc. O extrato vegetacional da Caatinga é formado especialmente por espécies arbustivas e herbáceas. A presença de espécies arbóreas é a maior em zonas pontuais, no geral do microclima mais úmido, como nas proximidades de fontes de água. A sua vegetação apresenta uma elevada biodiversidade com uma grande quantidade de espécies endêmicas. Além de se tratar de um bioma já meio crítico, tanto para a sobrevivência de animais, de vegetação, que exige tanta adaptação, existem alguns aspectos que agravam o desaparecimento das espécies que existem por lá. Em 2019, foi divulgado que o bioma da Caatinga são mais de 182 espécies ameaçadas de extinção. As principais ameaças à fauna da Caatinga são a caça sem controle e a destruição da vegetação, inclusive por meio de queimadas. Outro motivo que preocupa é o tráfico ilegal de animais silvestres. Os principais animais em extinção: periquito da Caatinga, arara azul de Lear, guigó,
onça parda da Caatinga, camaleão da Caatinga e jiboia. Bom, agora eu vou explicar sobre os impactos ambientais que mais prejudicam o domínio morfoclimático. Bom, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 42% da cobertura original da Caatinga já sofreram algum tipo de alteração. E isso está ligado à derrubação de árvores e arbustos, porque no Nordeste eles produzem muito carvão vegetal e se utiliza muito de árvore e de arbustos, já que o principal é a madeira. Então, isso também está ligado com a desertificação do bioma, porque quando você tira árvores e arbustos da Caatinga, como é um clima muito seco e sem chuvas, ele acaba não se regenerando ou se produzindo de volta. E isso pode acabar em erosões e lixação do solo. Lixiviação do solo, desculpa. E essa lixiviação basicamente é o solo muito seco e quando você repara no chão, ela tem meio que uns quebradiços. E isso que é a lixiviação. E bom, como que eles fazem para combater esse desmatamento? Eles têm, em conjunto com o fomento de políticas de desenvolvimento sustentável. Em grande parte também tem parques nacionais. E quais são esses parques nacionais? O primeiro parque nacional é o Parque Nacional Cavernas do Piruaçu, que fica em Januário, Minas Gerais. O segundo parque é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em João Costa, Piauí. E além desse parque, ele ser parque de preservação, ele também é um parque arqueológico de pinturas rupestres. Então, lá tem muito forte o turismo, porque as pessoas, além de ser um lugar bonito, como você pode ver ali na imagem, tem uma rocha ali, uma montanha ali com um buraco no meio, isso chama bastante atenção. E também tem as pinturas rupestres, que chamam bastante atenção do público. Bom, o outro parque é o Parque Nacional da Serra das Confusões, que fica em Guilbies, Piauí. Outro parque é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que fica em Palmeiras, Bahia. Nesse local, que chama muita atenção dos turistas, também pode ser as imagens, a vegetação, mas também lá temos meio que uma gruta que tem um poço azul, ou poço encantado que eles dizem. Esse poço, ele tem águas cristalinas, e com essas águas cristalinas eu não sei exatamente, mas que eu pesquisei e vi, acontece um fenômeno que a luz do sol entra, reflete na água e a água reflete o azul do céu, então deixa a água totalmente azul, deixa muito bonito. Isso chama muita atenção turisticamente e não só de um parque de preservação. Então, nós chegamos ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.